Tô aqui, vou contar uma história pro meu neto, que aconteceu comigo quando eu tinha 14 anos. 14 anos mesmo. Eu morava no município de Patos de Minas. Aí eu e meu pai, nós tocávamos uma lavoura lá numa região da Mata dos Fernandes, lá no tal de Arame, próximo ao sertãozinho. Aí um certo dia eu fui lá na fazenda no Limão visitar a minha avó. Aí, o que aconteceu? Eu fui lá no ônibus rural. A passagem era baratinha, mas eu tava com uma certa quantia de dinheiro no bolso e eu tava devendo para um moleque lá da escola que eu tinha saído lá, fui pra cidade e aí eu não vi ele, mas eu tava devendo para ele. Eu tinha morrido de medo de ir lá e ele cobrar de mim. Aí eu fui lá na minha avó e dei na besteira de ir lá numa festa na igreja lá do Arraial dos Afonso. Na igreja lá, na Mata dos Fernandes, Arraial dos Afonso, na Mata dos Fernandes, município de Patos de Minas. Aí eu peguei e o moleque já veio em mim me cobrar. O nome dele chamava Antônio, mas o apelido dele era Shell. Eu nem sei se ele é vivo ainda. Aí ele já chegou em mim, já me pegou, já falou, me cobrou já. E o dinheiro era da passagem para voltar para a cidade. E ele pegou e falou assim, cadê meu dinheiro? E eu peguei, levei a mão no bolso e dei o dinheiro para ele. E fiquei pensando, como é que eu vou fazer para poder ir embora? Era 11 quilômetros não, era 11, não, era mais, era uns 18 quilômetros lá dessa igreja, lá na cidade. Aí eu falei, não, mas não tem importância não. E amanhã eu levanto bem de madrugadinha e vou de a pé. E rapei. Levantei mais ou menos 4 horas lá no sítio da minha avó, lá no Limão, e fui pra cidade, de a pé. Eu tava escuro, meio escuro ainda. E rapei pela estrada. Era uma época de mês de julho, por aí. Tava um frio danado. Eu rapei de a pé. Eu passei lá no Arraial dos Afonso, a venda estava fechada ainda. Aí passei na porta da igreja, mudei e tinha uma subida que ia lá para o tal de Bela Vista. Aí eu mudei de direção, fui pro lado do cemitério do Arraial dos Afonso. Aí subi, fui lá, cheguei lá no cemitério, fiquei assim meio cismado, não vou, mas criei coragem e acabei indo. Não sei o que deu em mim, eu subi em cima do muro do cemitério, fiquei em pé em cima do muro. Eu tinha 14 anos, era esperto. Subi em cima do muro, fiquei em pé lá assim. E aí eu olhei para dentro do cemitério, cara, tava meio escuro, já estava aproximando de 5h30 por aí da manhã, ou 5 horas. Aí eu olhei para a estrada assim, e vi um camarada de a cavalo. E ele viu e eu, deu uma parada assim, eu olhei para ele, ele olhou para mim. E aí ele virou esse cavalo para trás, esticou, se mandou. E rapou e foi embora. Aí ele olhou para trás e eu pulei para dentro do cemitério. Fiquei com medo dele. Pulei para dentro do cemitério, subi o muro do cemitério acima e fui lá num pasto lá em cima. E pulei para dentro do pasto e sumi na braquiara. E ele ficou lá, e ele pegou e veio devagarzinho assim. E eu lá abaixado no meio da braquiara, olhando para ele. E ele passou devagarzinho assim. E na porta do cemitério, e eu olhando para ele. O cemitério lá é pequeno. E ele pôs a espora nesse cavalo e virou um Zé Tele, rapou lá pro lado do Arraial do Afonso. E eu peguei na baqueada e fui pra cidade. Pra cidade de Patos de Minas. Passei lá numa alambique que tinha lá na tal de gordura, fui de a pé, fiz um tatai lá. E cheguei lá na casa na Arraial dos Afonso. Lá na Arraial dos Afonso, lá em Patos de Minas. Lá meu pai, achei que meu pai tava, passei lá na roça e meu pai não tava lá. E fui lá pra cidade. Chegou lá na cidade. Meu pai estava lá, o senhor não foi trabalhar não, estava esperando você não veio. Aí o camarada que tinha visto eu lá no cemitério foi lá na Arraial e contou para todo mundo, tinha visto uma assombração lá no cemitério, que era um menino. Um menino tinha morrido e ele estava no cemitério e ele voltou e cadê o menino? Olhou para mim assim, ele disse que voltou para trás e não viu o menino mais. Chegou lá, cadê o moleque? O moleque sumiu. E esparramou para todo mundo que tinha visto a assombração de um menino lá no cemitério.
Aí pronto, né? Aí um certo dia meu pai foi passear lá, aí eu fui contei para meu pai, eu fui contei para meu pai, pai, na hora que eu tava vindo pra cidade, pra cá, eu subi no cemitério, um camarada viu eu lá em cima do cemitério e correu para trás, ficou morrendo de medo, se mandou para trás e eu pulei para dentro do cemitério. E depois eu saí, eu parei com o muro, pulei pro lado da gabiara, da braquiara, e o camarada veio devagarzinho e pôs esse pó nesse cavalo e passou na porta do cemitério e se mandou. E aí eu falei pro meu pai. Aí meu pai, um certo dia, foi passear lá nessa Rua do Afonso e viu um comentário lá. O tal de, o rapaz lá, como é que era o nome dele, gente? Esqueci o nome dele. Era é o Nego, não sei o que lá, Nego, não sei o nome dele lá. Falou que tinha visto um menino numa assombração lá no cemitério do Arraial do Afonso. E lá em cima do cemitério. Aí meu pai ficou escutando aquilo, meu pai era surdo do ouvido, né? O nome do meu pai era Antônio Calimero Bertoldo. Ele ficou escutando aquilo assim, como é que é o negócio? Aí o cara contou, não, ele viu sim o menino. Aí meu pai já tinha contado a história pra ele. Não, ele viu assim, meu pai falou assim, aí nesse meio tempo, isso foi depois que eu já tinha vindo para Goiânia trabalhar. Eu vim para Goiânia, né, cresci aqui, cheguei lá em Passo, meu pai me contou essa história aqui. E eu falei, não, aquele menino que você viu lá é o meu filho. Ele falou assim, cadê seu filho? Não, meu filho já tá lá em Goiás, mudou para Goiás, tá lá em Goiânia. Tá apresentando para a encerraria lá, ele não mora aqui mais não. Não, que isso na hora daquela madrugada, que isso, seu filho? Não, é meu filho sim. Aí ficou por isso. Aí ele esparramou para a vizinhança todo dia lá, que tinha visto assombração lá. Aí quando eu fui lá em Passo, meu pai me contar essa história. Eu falei assim, não, eu falei, mas pai, aconteceu isso mesmo? Foi. A notícia esparramou lá, que o cara tinha visto uma assombração lá no cemitério do Arraial do Afonso, que era eu sei que estava em cima do muro. Não era assombração, não. Assombração é cisma. Aí que é isso aí, que aconteceu foi esse trem mesmo. Aí naquela mesma semana que aconteceu esse fato, eu fui ajudar um menino lá, carregar lenha, lá numa roça, lá estava chovendo para danar, e dava uns relâmpagos bravos. E esse moleque, meu pai morria de raiva dele, que ele falava que eu era negro, que eu ia morrer logo, que eu era muito fraco, meio desnutrido. E aí fui ajudar ele a carregar, o nome dele era Sérgio, fui ajudar ele a carregar lenha, e estava relampeando, dando uns relâmpagos bravos. E eu fui ajudar ele a carregar a lenha lá, abriu a porteira, ele passou pela porteira, eu larguei lá, falei, eu tenho que ir embora com a minha mãe. Minha mãe disse que eu tenho que ir embora, ela não gosta que eu fique assim no tempo de chuva, muito longe de casa não. Eu fui embora. Quando eu chego lá na minha casa, fiquei sabendo que um raio matou ele. Que um raio caiu e matou ele. E eu estava junto com ele. Eu estava junto e ele morreu. E eu vim embora leso, tranquilo e relampeando. Mas é isso que aconteceu. É um relato da minha vida que aconteceu isso lá. Antes de eu vir para Goiás, que eu moro aqui até hoje, em Goiânia. Casei, vivo aqui até hoje, feliz, junto com o meu neto que está aqui do meu lado, eu contando a história para ele. Então essa é a minha história.